Bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos, o seu guia para entender o xadrez do poder global. Se você gosta do nosso trabalho, já sabe, né? Curte, compartilha, comenta, isso ajuda demais a gente a continuar produzindo. Olá a todos, e o tema de hoje é, sem exagero, um dos fenômenos mais impressionantes do último século. Com certeza. Vamos começar com um exercício de imaginação, bem rápido. Pensa num país com um território, sei lá, menor que o estado de Pernambuco. Bem menor. Agora imagina que esse mesmo lugar minúsculo, esse pedacinho de terra, superou a França em número de submarinos nucleares, que ele domina a indústria naval do planeta e exporta mais chips de computador que o Japão. Parece roteiro de ficção, né? Totalmente. Mas a gente está falando da Coreia do Sul. E o que torna essa história tão, assim, absurda é o ponto de partida. Uma ex-colônia japonesa que nos anos 50 foi literalmente varrida do mapa por uma guerra brutal. Devastada. Então a nossa missão hoje é entender isso. Como essa nação foi das cinzas, do zero absoluto, a uma potência global em defesa, tecnologia, inovação, enquanto tantos outros países, até com muito mais recursos, ficaram para trás. Ok, vamos desvendar isso. E é fascinante, porque a história sul-coreana é um dos casos mais impressionantes de sucesso estratégico do século XXI, justamente por ser tão improvável. Exato. E a nossa análise hoje, ela vai além dos números da economia que, olha, por si só já seriam espetaculares. A gente vai mergulhar nas escolhas deliberadas, na mentalidade por trás dessa ascensão. Nas decisões, né? Exatamente. Vamos falar da educação, que foi tratada como um recurso estratégico, da disciplina industrial quase militar e, principalmente, da construção de um poder militar silencioso, mas letal. Silencioso é a palavra-chave aqui. Com certeza, e tudo isso enquanto o país faz um malabarismo diário para sobreviver numa das vizinhanças mais perigosas do planeta. Pois é, e para a gente ter a dimensão dessa conquista, a gente tem que voltar para o ponto zero. Anos 50, pós-guerra. O cenário era Desolador. um caos. A Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo. Economia totalmente agrária, dependente de ajuda externa, infraestrutura em ruínas. A partir dessas cinzas começa uma virada impressionante, que ficou conhecida como o Milagre do Rio Han. Que de milagre não teve nada. É isso que eu ia dizer. Não foi um milagre, foi... Não mesmo. O fascinante aqui, e as fontes que a gente analisou mostram isso muito bem, é que não foi sorte, foi uma fórmula, foi um projeto. Uma receita. Uma receita perfeita. Eles combinaram 3 ingredientes que, juntos, foram explosivos. Primeiro, eles trataram o cérebro de cada cidadão como seu único recurso natural. O país não tinha petróleo, não tinha minério. Tinha gente. Tinha gente, então investiram absolutamente tudo em educação para criar um capital humano de elite. Formaram os melhores engenheiros, os melhores cientistas. E o segundo ingrediente? O segundo foi aplicar uma disciplina quase militar na indústria, onde errar não era uma opção e a busca pela eficiência era, assim, uma obsessão. Uma obsessão nacional. Total. Existem histórias de executivos da Hyundai, lá nos anos 70, que dormiam nos estaleiros para garantir que os prazos de entrega dos primeiros navios fossem cumpridos. À risca. Caramba, isso é um nível de comprometimento. E qual foi o terceiro ingrediente dessa fórmula? O terceiro foi o Estado. Foi o governo agindo como um técnico de futebol implacável. Ele apontava exatamente para onde a bola e o dinheiro deveria ir. Direcionando tudo. Tudo para setores estratégicos com foco total, absoluto na exportação. Não era para consumo interno, era para o mundo. E o resultado prático disso a gente conhece bem hoje. Pois é, foi o surgimento dos grandes conglomerados, os famosos chaebols. Pensa em gigantes familiares como a Samsung, a Hyundai, a LG, que atuam em dezenas de setores ao mesmo tempo, desde navios até celulares. Eles estão em tudo. Em tudo. E eles se tornaram os motores desse crescimento e a cara da Coreia do Sul para o mundo. É impressionante, né? Se você está curtindo essa análise, aproveita e já deixa um comentário para a gente saber que você chegou até aqui. Isso aí. Mas é aqui que a história fica realmente interessante. Porque essa potência econômica toda
Foi só o primeiro ato. Foi a base. Exatamente, foi a base. Porque, em paralelo, eles construíram uma força militar que a maioria de nós nem percebe. Quando se fala em poderio militar, sei lá, a gente pensa em EUA, China, Rússia... A Coreia do Sul raramente é o primeiro nome que vem à mente. Nunca. Mas os dados são, cara, assustadores. Hoje, eles têm um dos maiores orçamentos de defesa do mundo. Mas o ponto não é nem esse. Eles não estão só comprando armas, eles estão criando as suas. E esse é um ponto fundamental, porque ser um produtor e não apenas um comprador te dá autonomia. Total. Você não precisa pedir permissão a Washington, por exemplo, para vender um tanque de guerra para a Polônia. E eles venderam centenas. Isso muda o jogo completamente. E eles fabricam o quê, exatamente? Tudo de ponta. Fabricam seus próprios caças de última geração, como o KF-21 Boramae. Que é um caça incrível, aliás. Um caça de geração 4.5, quase beirando a quinta geração. E estão desenvolvendo tanques que operam de forma autônoma, tanques sem tripulação. E os sistemas de defesa? Eu li sobre o TED, o LSAM. O que isso representa na prática? Na prática, eles funcionam como um escudo de ferro quase impenetrável sobre o país. São sistemas de defesa antimísseis dos mais avançados do mundo. Como o Domo de Ferro de Israel, mas... Mais potente, bem mais potente, com alcance muito maior. Eles são capazes de interceptar e destruir mísseis balísticos em pleno voo, a centenas de quilômetros de altitude. É uma capacidade que pouquíssimos países no mundo possuem. Nossa! E isso sem falar da indústria naval, que é um capítulo à parte. Os estaleiros sul-coreanos, eles constroem submarinos com capacidade de lançamento de mísseis nucleares e navios de guerra, numa velocidade e escala que impressionam, não só para eles, mas exportando para o mundo todo. Ok, mas toda essa produção militar não seria, de certa forma, inútil sem o grande guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos? Como essa aliança se encaixa na estratégia deles de serem autossuficientes? Essa pergunta é ótima, porque é aí que está a genialidade da estratégia deles. A parceria com os Estados Unidos e a presença de tropas americanas lá é, sem dúvida, um pilar da sua segurança. É um seguro de vida contra uma invasão da Coreia do Norte ou uma agressão da China. Certo. Mas Seul entendeu muito cedo que ser um aliado protegido não era suficiente, era uma posição de vulnerabilidade. Eles não queriam ser só um protegido. Exato. Ao se tornar um produtor e exportador crucial de tecnologia de defesa, a Coreia do Sul deixou de ser apenas uma consumidora de segurança para se tornar uma fornecedora. Eles inverteram o jogo. Perfeitamente. Eles aumentaram o próprio valor estratégico dentro da aliança e, claro, no cenário global, eles se tornaram indispensáveis. Ok, então eles construíram essa máquina de defesa impressionante a partir do sucesso econômico. Mas o que me intriga é que, ao mesmo tempo, eles se tornaram gigantes em áreas que não têm nada a ver com tanques e mísseis. Como essa outra face do poder sul-coreano se desenvolveu? Essa é a transição, né? A transição do que a gente chama de hard power, o poder militar, o poder duro, para o soft power. A influência? A influência cultural e tecnológica. Nas áreas civis, eles são líderes absolutos. A tecnologia 5G, os eletrônicos que estão nas nossas casas, os carros elétricos super inovadores. Mas o fenômeno mais visível, acho que para todo mundo, é a forma como eles conseguiram exportar a própria cultura. O K-pop. O K-pop, o cinema sul-coreano ganhando Oscars. Parasita Round 6. Cada. E por trás de toda essa tecnologia, tanto a civil quanto a militar, existe um componente que se tornou o centro de tudo, certo? O ouro do século XXI. Os semicondutores. Exatamente. E quando a gente dá um passo para trás e olha a figura completa, o que a gente vê é que o verdadeiro poder geoeconômico da Coreia do Sul hoje, o centro de gravidade deles, Está nos chips. está na indústria de chips e semicondutores. Quase tudo que é tecnológico hoje, de um iPhone a um míssil hipersônico, depende desses componentes. E eles dominam isso. Ao dominar uma fatia gigantesca da produção mundial de chips de memória, Seul se colocou no epicentro da maior disputa geopolítica da nossa era: a guerra tecnológica entre China e Estados Unidos. Eles não são espectadores. De jeito nenhum. Eles são o campo de jogo e, ao mesmo tempo, um dos jogadores mais importantes.
Ambos os lados precisam deles. O que nos leva ao ato de malabarismo constante que é a política externa sul-coreana. Viver naquela região é caminhar na corda bamba todos os dias. Todos os dias. De um lado, a China, uma superpotência assertiva, sua maior parceira comercial. Do outro, o Japão, um rival histórico, mas um aliado democrático. E ao norte, a Coreia do Norte, uma ditadura imprevisível com armas nucleares apontadas para sua capital, Seul. É a vizinhança mais complexa do mundo, provavelmente. Como se sobrevive a isso? Isso levanta uma questão importante, né? Como um país sobrevive a tanta pressão sem quebrar? A resposta sul-coreana, segundo as fontes que a gente viu, é uma combinação de força bruta, que a gente já falou, com muita, mas muita inteligência estratégica. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eles não colocam todos os ovos na mesma cesta. Nunca. Eles constroem o que se pode chamar de uma rede de segurança. As fontes citam, por exemplo, a busca por parcerias com a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte. Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. E com outras estruturas de segurança como a OTUS. Além disso, eles fortalecem laços com o Japão, apesar de todas as feridas do passado, e com potências emergentes como a Índia. A lógica, então, é criar uma teia de interesses tão complexa, tão emaranhada, que atacar a Coreia do Sul se tornaria caro demais para qualquer um. Exatamente essa palavra. Caro. O custo se torna proibitivo. Mas o ponto mais crucial, que é destacado nas fontes, é que, apesar de todas essas alianças, especialmente a com os Estados Unidos, o país mantém uma autonomia diplomática notável. Eles não são um peão no tabuleiro de ninguém. De forma alguma. Houve momentos em que Seul tomou a iniciativa de dialogar com a Coreia do Norte por conta própria, pegando até mesmo Washington de surpresa. É verdade, eu me lembro disso. Eles sabem quando cooperar e quando seguir o próprio caminho. Sempre com um cálculo frio, pragmático, do interesse nacional. É um pragmatismo impressionante. Então, no final do dia, o que tudo isso significa? Juntando todas as peças, o que a gente vê é a jornada de uma nação que foi da devastação total a uma potência completa, econômica, militar, tecnológica e até cultural. Uma potência 360 graus. Exato. E o mais marcante, como o material que a gente analisou aponta, é que essa ascensão foi feita sem alarde, de forma discreta, metódica, quase silenciosa, mas brutalmente eficaz. Sim. Talvez seja o caso de maior sucesso estratégico do século XXI. Eu concordo. No fim das contas, o que a Coreia do Sul mostra pra gente é que visão de longo prazo, disciplina e um foco obsessivo em educação e tecnologia são, sim, um caminho viável para a relevância global, mesmo que você não tenha petróleo ou um território gigante. Mas tem uma ideia que você mencionou que eu achei ainda mais forte. Qual? A da escolha. Ah, sim. A ideia mais poderosa que emerge das fontes, para mim, é outra. Não basta ter potencial ou recursos, isso muitos países têm. Uma nação precisa bater no peito e decidir ser uma potência, e depois agir todo santo dia para que isso aconteça. Não é um acidente? De jeito nenhum. A ascensão da Coreia do Sul não foi um acidente de percurso, foi o resultado de décadas de escolhas difíceis e sacrifícios em nome de um objetivo muito claro. Essa ideia de que se tornar uma potência é uma escolha e não um destino é realmente muito forte. Muda a perspectiva de como a gente olha para o desenvolvimento dos países. Com certeza. E nos deixa com uma pergunta para o futuro. Uma provocação final. Se a ascensão de uma nação é, de fato, uma escolha estratégica e não apenas fruto do acaso ou da geografia, Sim. que outras potências silenciosas poderiam estar, neste exato momento, fazendo escolhas semelhantes, investindo em tecnologia, em disciplina, e cujos resultados a gente só vai perceber daqui a 20 anos. Uma excelente pergunta para fechar. E com essa reflexão, terminamos nosso episódio. Não se esqueça de curtir e compartilhar se gostou da nossa análise. E deixe nos comentários sua opinião. Qual país você acha que pode ser a próxima potência silenciosa? Até a próxima, pessoal. Até mais!